Gente, a gente tem estudado o livro de Romanos e pela graça e misericórdia de Deus nós terminamos o capítulo de Romanos na semana passada. E como tem muita gente que se juntou a nós no meio desse caminho, a gente sentiu a necessidade de fazer um panorama, uma pregação rapidona do capítulo 1 até o capítulo 7 de Romanos. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Durante esses meses e essas pregações, é como se a gente tivesse andado por dentro desse edifício, olhou o quadrinho, olhou a pia, olhou a decoração, olhou os detalhes, viu tudo. E hoje a gente vai olhar o prédio de cima e vai ver certinho até onde a gente chegou. Então vai ter menos detalhe, vai ter menos minúcias, mas a gente vai ter um panorama geral daquilo que a gente viu até hoje em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 7. E vocês vão ver que várias coisas eu vou citar, algumas coisas que já foram faladas aqui. Então não fique chateado se você não ouviu dando crédito ao pastor Cunha ou ao presbítero Leandro, mas tudo que vai ser falado aqui já foi falado nesse púlpito e é crédito desta igreja. Amém? Glória a Deus. Ainda tem 3 aqui. Então, a carta de Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos romanos, aos irmãos da igreja de Roma. Em sua maioria judeus, e Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo não conhecia estes irmãos. E ele faz então uma explanação do evangelho na carta de Romanos, perdão. E por essa explanação, por ele tirar esse tempo e escrever o evangelho para os romanos, a gente já ouviu e sabe que Romanos é um mini evangelho dentro da Bíblia. Todas as verdades do evangelho estão contidas aqui neste livro, condensadas num único livro. E Paulo então ele inicia a carta dando as suas credenciais, que são quais? Servo de Jesus Cristo, apóstolo chamado por Cristo, porque esse é o único tipo de apóstolo que existe, aquele que Cristo chamou, e Paulo é o último deles. Não existe mais apóstolo hoje em dia, se você ainda tinha dúvidas disso. Separado para o evangelho de Deus. É assim que ele se apresenta. Esse é o apóstolo Paulo. E em seguida, então, ele faz um breve resumo do que é o evangelho. Isto é, Jesus Cristo. Este é o evangelho. Cristo Jesus. E ele fala, então, eu não me envergonho deste evangelho. Não me envergonho de Cristo Jesus, como uma vez me envergonhava. Como certa feita, Paulo perseguia os cristãos, porque achava que o cristianismo era uma vergonha para o judeu. E ele fala agora, não me envergonho mais do evangelho. Que evangelho? Então, dali para frente, ele começa a explicar o que é o evangelho, e é isso que nós vamos estudar nessa noite. E como a gente pegou essa mania de pregação expositiva, pela glória de Deus, eu fiquei agoniado em pensar que texto que eu vou usar para expor Romanos. E por mais que você ache estranho, eu vou te pedir para abrir lá em Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Versículo 6. Que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia nessa noite, que possamos entender o que a Tua palavra tem para nos revelar. Que eu possa, Senhor, como servo fiel, me manter na Tua palavra, Senhor, e falar somente aquilo que a Tua palavra tem para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Você deve estar se perguntando, mas Daniel, não é sobre Romanos? Sim, eu só vou usar esse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para a gente entender o que a gente estudou aqui, de Romanos 1-7. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto fala de um anseio de agradar ao Pai. Um anseio e uma vontade de agradar o seu Senhor. Um anseio, um desejo de fazer aquilo que o seu mestre quer. Mas como Deus pode ser agradado? Como nós podemos agradar a Deus? E agora eu vou te pedir para voltar lá para Romanos, e a gente não vai mais sair de Romanos. Fique tranquilo, Romanos 1. A gente vai ler bastante a Bíblia nessa noite. Bastante. Romanos 1,17 diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, como nós podemos agradar o nosso Senhor? Através da fé. É assim que nós agradamos o nosso Mestre, tendo fé nele. Mas o versículo fala então de uma impossibilidade, de um empecilho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos agradá-lo. Se nós não tivermos fé em Cristo Jesus, nós não fazemos a sua vontade. E é isso que nós vamos estudar. Então, para a gente começar, em Romanos 1, Paulo começa a falar desse nosso estado. Um estado sem fé. Um estado em que nós estamos impossibilitados de agradar o nosso Senhor. Um estado em que nós não reconhecemos a Deus como nosso Senhor. Estar sem fé, então, é uma condição. E é a nossa condição. Romanos 1, como já disse, mantenha aberto ali. Vamos ler do 18 ao 25. Diz assim: pois a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela justiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que estes homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória de Deus incorruptível pela imagem semelhante ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus o entregou às suas impurezas sexuais, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Este é o estado do homem. Este é o meu e o seu estado original. Mesmo com a revelação de toda a natureza, a revelação de toda a criação, mesmo vendo como Deus criou com perfeição cada detalhe do nosso corpo, o nosso olho, a nossa mão, os nossos órgãos, como Ele criou toda a natureza, o ar, a água, mesmo vendo tudo isso, mesmo tendo conhecimento e ciência de que Deus existe, nós não buscamos a Deus, nós não o adoramos, nós não temos fé. Esse é o nosso estado. Esse é o nosso estado. Porque a fé é muito mais do que conhecer. É muito mais do que saber que Deus existe. Porque se a gente perguntar aí fora e conversar, fizer uma entrevista, falar com um cobrador de ônibus ou com qualquer um, perguntar
para ele, você acredita que Deus existe? Não, acredito. A grande maioria, se não a totalidade, tirando os ateus, que até para desmentir Deus, eles têm que desmentir algo que existe, que é Deus. Mas eles acreditam em Deus, acreditam na existência de um ser. Mas a simples crença que algo existe não é fé. Fé é muito mais que isso. E por essa falta de fé, por nós não crermos em Deus, a gente acabou de ler que a ira de Deus paira por sobre a nossa cabeça. A ira de Deus paira sobre as nossas vidas, o nosso estado original. Porque nós não cremos nele. Nós não confiamos na sua redenção e na sua salvação. E a ira de Deus, diferente do que a gente ouve por aí, ela não é incompatível com o seu amor. A ira de Deus é a expressão do amor de Deus. Como assim? Se Deus ama o que é justo e o que é certo, se Deus ama aquele que tem fé, como Ele pode amar aquele que não tem? Como pode? Por isso a ira de Deus é a expressão do seu amor, pelo zelo da sua perfeição, pelo zelo da sua santidade. A ira de Deus é o oposto da sua graça concedida a nós. É uma resposta justa à rebelião humana, à nossa rebelião, a minha e a sua rebelião. O pecado, então, ele atrai a ira de Deus sobre a vida do homem. A gente vê alguns exemplos disso na Bíblia e também nos nossos dias. A gente vê o exemplo disso em Sodoma e Gomorra. A gente vê o exemplo disso no dilúvio. A gente vê o exemplo disso naquilo que a gente acabou de ler. Deus entregando os homens às suas paixões, aos seus desejos. E não é o que a gente vê aí por fora, a nossa realidade de hoje. O homem entregue ao seu próprio desejo, o homem entregue ao seu próprio umbigo, ao seu próprio orgulho. É castigo de Deus, é ira de Deus pelo seu pecado. E tudo isso, todas essas demonstrações da ira de Deus, elas apontam para a ira vindoura, lá no fim dos tempos, contra toda impiedade. A gente não faz nem ideia do que é isso, o tamanho dessa ira. Jeremias 30, 23 e 24, vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidamente. Vejam a tempestade do Senhor, sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que Ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão isso. A ira de Deus vem sobre toda impiedade, sobre o ímpio. E a revelação natural do mundo, ela é o suficiente para tornar todo homem indesculpável, como a gente acabou de ler. Nós, portanto, nosso estado original, o ímpio até o dia de hoje, ele é culpado por não ter fé. Ele é culpado por não crer em Deus. E como Cunha já deu uma pincelada aqui, não depender dele, não entregar a sua vida a Ele. Nós não cremos no Criador, apesar da sua criação. Esse é o nosso estado original. E no final, então, de Romanos 1, versículo 32, você está aberto ali. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam estas coisas, não só as fazem, mas também aprovam as que a praticam. Os homens então pecam conscientemente, conhecem o decreto de Deus. As crianças pequenas, quando fazem uma coisa de errado, já quando ainda são pequenas, já sabem que estão fazendo errado.
que isso nos mostra? Isso nos mostra que a gente vem com uma consciência do que é certo e errado, estampado no nosso consciente, estampado na nossa mente. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Uma criancinha, quando ela bate na sua mãe pela primeira vez, ela logo fica envergonhada. Mesmo sem a mãe repreender. Por quê? Porque ela sabe o que está fazendo. Ela sabe o que é errado. E mesmo sabendo, nós pecamos. Mesmo sabendo, nós erramos. Mesmo sabendo a recompensa do pecado, que é a morte, nós agimos assim. Nós sufocamos a verdade que a nossa consciência fala para a nossa cabeça, muitas vezes. Cara, não faz isso, é errado. A gente dá 30 voltas, a gente argumenta contra a gente mesmo de diversas formas. Vai lá e erra, vai lá e peca, conscientemente. Tão mal é o nosso coração, tão mal são os nossos pés. E pior, como a gente acabou de ler, nós não só fazemos, como muitas vezes já fizemos isso, e pela graça e misericórdia de Deus, espero que não façamos mais. Ainda aplaudimos e incentivamos outros a fazerem o que é errado. Isso é o pior, o mais baixo nível moral do ser humano. Que é não só praticar o que é errado, mas incentivar e aplaudir aquele que erra a continuar errando, sabendo que é errado. E esse é o nosso coração. É assim que nós somos. Bem ruins. Bem podres. Bem errados. É isso que a gente vê nas nossas vidas. Se a gente se analisar com sinceridade. É isso que a gente vê no nosso dia a dia. Na nossa realidade. Nas ruas, na TV, nas notícias. Esse é o ser humano. Então o apóstolo Paulo vai iniciar no capítulo 2 dizendo assim, Romanos 2, a gente vai ler o versículo 1, depois o versículo 5 até o 13. Portanto, quando julgas, és indesculpável ao homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas, praticas os mesmos atos. Mas segundo a tua teimosia e o teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim, ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego. Pois em Deus não há parcialidade. Aqui eu só quero abrir um parênteses. Repare que quando o apóstolo Paulo fala de parcialidade, ele está falando da ira de Deus, da condenação de Deus e ao mesmo tempo da bênção de Deus. Fecha o parênteses, você vai entender porque eu falei isso depois. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam. Estes são justificados. Por que o apóstolo Paulo então fala isso? Porque alguns judeus podiam estar pensando, mas a ira de Deus não cabe a mim. Eu sou filho de Abraão. Eu tenho a lei. Eu conheço a lei. Mas Paulo fala bem claro, não. Não basta conhecer a lei. Não é pela lei, não é pelas obras que você vai ser salvo. A ira de Deus está reservada para ti, judeu, também, assim como para os gentios. Não há acepção de pessoas. Deus é justo.
A ira de Deus cai sem parcialidade, por isso que eu abri o parênteses, sobre o que erra. E o amor dele cai sobre aquele que tem fé. Por isso que ele é imparcial. Deus é justo, independente de judeu ou de grego. Independente de gentil ou judeu. Deus é justo. A ira de Deus, então, repousa e está destinada para todos aqueles que não creem nele, para todos aqueles que não têm fé, para todos aqueles que não agradam a Deus e não satisfazem a sua justiça. É um estado desesperador. Se a gente olhar para isso e parar por aqui, é desesperador. E essa é a intenção do apóstolo Paulo. Mostrar quão desesperador é o nosso estado. O quão impedidos de acessar a Deus nós estamos e quão destinados à ira certamente estamos, se não tivermos fé em Deus. Mas, no final do capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: mas judeu é quem o é interior, e a circuncisão é do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, no encerramento do capítulo 2, ele nos dá um lampejo do que é a verdadeira salvação, a verdadeira separação. Não é conhecer a lei, não é ensinar a lei, não é usar a lei como amuleto. Eu tenho a lei, então eu vou ser salvo. Não. Ele deixa isso bem claro para os judeus. Não é usar a lei como uma suposta garantia da salvação. Não são os aplausos dos homens. Olha ali o que ele fala no final do versículo. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Se os homens não aplaudem aquilo que você crê, o problema é deles. O louvor da nossa salvação, o louvor da nosso coração regenerado, o louvor da nossa fé, não vem de homens, mas vem de Deus. Por isso que a gente não tem que se espantar quando o evangelho for escândalo para os homens. Não é circuncisão no corpo, mas é ser mudado interiormente. É ser regenerado. É ser convencido pela lei do pecado. É ser convencido de que você precisa de Deus. Isso é o início da salvação. E para ter certeza ainda de que os romanos entenderam, ele continua no capítulo 3, versículos 5 e 6, vamos ler. Mas, se a nossa justiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando critérios humanos, ele diz. De modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará ao mundo? E é incrível, cara. É incrível como esse questionamento perdura até os dias de hoje. É incrível como está escrito isso, está explicado isso. E esse questionamento continua até os dias de hoje. Algumas pessoas dizem, mas se a lei mostra que eu sou pecador, não é justo Deus me condenar. E em seguida vem, a Bíblia diz que Deus ama todo mundo. Ele me ama do jeitinho que eu sou. Mentira! Mentira, de modo nenhum. A Bíblia fala, do contrário, como Deus vai julgar o mundo? Se Ele ama todo mundo, como que Ele vai julgar? Como? Não faz sentido. Não faz sentido.
É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele é justo em julgar de acordo com a sua lei. Ele é justo de julgar porque ele determina o que é santo e o que é impuro, porque ele é Deus e ele é santo e só ele pode determinar. E ele sim odeia e derrama sua ira sobre aquele que pratica o mal. E ele é justo fazendo isso. E ele continua então, no capítulo 3, do versículo 9 até o 20, e diz: E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, engano com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz. Mas que toda a boca se cale, todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós somos maus. E como nós acabamos de ler ali, no versículo 17, não conhecemos o caminho da paz. Não temos temor de Deus. Nós não conhecemos o caminho. Se nós não conhecemos o caminho, como que nós vamos chegar até Ele? Nós não sabemos como é chegar até Ele. Nós não conhecemos o caminho, não conhecemos a estrada, não temos o GPS. Nós não conseguimos chegar até Ele pela nossa própria obra, pela nossa própria força. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não aceitamos a Ele, é Ele que nos aceita. Nós não recebemos a Ele, é Ele que nos recebe. Nós não vamos a Ele, é Ele que vem a nós. Nós não nos salvamos, é Ele que nos salva. É Ele que nos salva. É um movimento de Deus vindo de cima a baixo. A gente vê isso representado na vida de Cristo. Deus descendo até a humanidade para salvar o homem. E não o homem subindo para salvar a si mesmo. Ele vem a nós e nos salva. E como Ele nos salva? E eu falei que a gente ia ler bastante, então vamos continuar lendo. Romanos 3, de 21 a 28. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Assim, onde está motivo para orgulho? Assim, onde está algum motivo para reconhecimento de você, ser humano?
Assim, onde está algum motivo de você achar que tem algum mérito? Assim, onde está algum motivo para você achar que fez alguma coisa? Foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Para a gente entender um pouquinho, e para a gente não ter mais dúvidas, que isso é muito importante. Você entender o que a Bíblia ensina, você entender o que você crê, você entender o que nós cremos. Eu trouxe aqui um comparativo que o MacArthur, um teólogo, grande teólogo, faz um comparativo entre a visão romana, apostólico-romana, e a visão protestante, ou a visão reformada, do que é fé, do que é obras e do que é justificação. Ele resume isso numa fórmula. A visão romana diz que fé mais obras é igual a justificação. Ou seja, eu creio, eu faço, por isso sou justificado. Já a visão protestante, ou a visão reformada, a visão que nós cremos, a visão bíblica, a visão cristã, diz que a fé produz, ou seja, a fé é igual a justificação e, consequentemente, obras. Essa é a grande diferença. Quando nós temos fé, nós podemos então agradar o nosso Deus. O que era impossível para nós, quando nós estávamos sem fé, como nós começamos lá a dizer, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que era impossível se torna possível através da fé. E pela fé nós somos justificados e passamos então a agir e a fazer obras que agradam a Deus. E o inverso disso, como nós ouvimos lá no Braço Forte, reunião de sexta-feira, vou dar um briefing aqui, só um pouquinho para as meninas sentirem o gostinho do que foi falado. Só um pouquinho. O contrário disso vem da nossa cultura greco-romana, que está impregnada na nossa mente, no nosso dia a dia. Que a cultura greco-romana, como a gente ouviu lá na sexta-feira, os gregos, intelecto, mente, conhecimento, sabedoria, e romano, exército, força. Então a cultura greco-romana vai sempre nos levar a alcançar as coisas pelo nosso braço, pela nossa força, pelo nosso intelecto, pela nossa mente. A cultura greco-romana vai nos levar a isso. Mas, no bom sentido, gente, a cultura da Bíblia, a cultura do reino, mas no bom sentido, vai nos levar a entender o contrário, que nós não alcançamos pelo nosso próprio braço. E por causa dessa falta de entendimento, por causa de deixarmos as coisas deste mundo amoldarem a nossa visão da palavra, surgem coisas como confissão positiva, como tomar posse da bênção e da fé, como decretar, como acessar as dispensas do céu, cumprir a lei para ser salvo, pagar penitências, comprar indulgências, tudo igual, tudo a mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco, que é acessar as bênçãos e as coisas de Deus com a força do próprio braço. Esse foi o erro de Adão, o pecado original, que nos trouxe para o nosso estado de miséria do ser humano. Foi confiar mais no próprio braço, confiar mais no que ele estava achando que era certo, do que o que Deus tinha falado que era certo. Esse é o nosso erro como seres humanos, muitas vezes. Romanos 4, então, avançando, de 1 a 3 diz:
Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras: Abraão creu, e isso lhe foi atribuído como justiça. Nossa salvação, portanto, nossa justificação, não vem das nossas obras, não vem do nosso braço, não vem da nossa força, não vem daquilo que declaramos, daquilo que tomamos posse, mas vem de Deus, vem da fé em Deus. Romanos 4, 18 a 25. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações. Conforme que lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu corpo, que já não tinha mais vitalidade, pois já contava 100 anos. E o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isto lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito, isso lhe foi atribuído como justiça, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. É a fé em Cristo o único caminho para a salvação. Não há esforço humano que nos possa levar a Deus. Não há. Romanos 5, do 1 ao 5 vai dizer: portanto, justificados pela fé. Justificados pelo quê? Pela fé. Temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos então tornados justos através da nossa fé. A nossa fé nos é atribuída como justiça. E temos paz com Deus. O nosso problema não era com o diabo. O nosso problema, a nossa intriga, a nossa condenação vinha de Deus. De Deus. Porque nós erramos com Deus. A lei é de Deus. A lei não é do diabo. Existe leis no mundo. Existe lei no Brasil. Muitas vezes não são cumpridas, mas elas existem. Né? Você pode se espantar, elas existem. Em qualquer país existem leis. E se você descumprir uma lei, você vai ser julgado pelo Estado, porque você descumpriu a lei do Estado. Deus tem uma lei, Deus tem uma regra de santidade para as nossas vidas. E nós descumprimos essa lei. Então nós devemos a quem? A Deus. É a Ele que nós desagradamos. É a Ele que nós afrontamos. É a lei dEle que nós afrontamos. Continuando então, capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem, falando de Jesus, de Cristo, obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança aprovação, e a aprovação esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Qual o sentido disso? Qual o sentido de se gloriar em sofrer?
O sentido disso é entender que o maior de todos os presentes, a maior de todas as dádivas, já nos foi dada e já recebemos. Nós temos paz com Deus. O que mais que a gente precisa? O que mais nos é necessário? A Bíblia fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta a gente ficar ansioso com as coisas desse mundo. Com o que devemos comer, com o que devemos vestir, com o que carro que a gente vai comprar, o que a gente tem para fazer amanhã. Sem colocar em primeiro lugar em nossos corações a Deus e glorificar a Ele por termos paz com Ele. E é por isso que muitos que não entendem isso, não entendem o tamanho dessa dádiva, o tamanho desse presente que é ter paz com Deus, usam o Evangelho de forma errada. Usam o Evangelho como forma de barganhar com Deus. Usam o Evangelho muitas vezes, como o pastor Cunha falou agora há pouco, para usurpar da vida de pessoas, de fiéis, porque não entendem a verdadeira mensagem do Evangelho, que é nos trazer paz com Deus. E ele vai continuar, Romanos 5, do 6 a 11. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém ouse morrer por quem faça o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira de Deus, a gente já viu. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Reparem nos verbos desse texto. Recebemos, fomos, seremos salvos por Ele. Onde está o fazer? Onde está o agir, o alcançar? Não tem. É passivo. Nós recebemos. Nós fomos. Nós não fazemos nada. E se você ainda ficou com dúvida, se você ainda está com uma pulga atrás da orelha, eu não gosto de deixar ninguém com dúvida. Eu não achei o suficiente de 1 a 7, então vamos lá em Romanos 10. Vamos ler mais um pouquinho. Se você ainda ficou com dúvida de que é Deus que opera em nós a sua salvação, Romanos 10, a partir do 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Alguém está se esforçando para ouvir aqui? Alguém está fazendo força assim? É natural. Ouvir é natural. A gente só recebe. A gente não tem que virar a orelha. Não é que nem botar a mão na massa. Não, é só ouvir. A gente recebe. E continua, no 18. Mas pergunto, será que não ouviram? Falando dos judeus. Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo. Como um povo insensato, vos provocarei a ira. Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam.
Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Continuando no 11. Pergunta então: por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu mesmo sou israelita, Paulo falando, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Guarde isso daí. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só fiquei eu e procuram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina a ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Assim, pois, também no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. E então, o que Israel está buscando, isso não alcançou. Mas quem alcançou? Os eleitos o alcançaram. Os demais foram endurecidos. Se você ainda ficou com dúvida, acho que agora não tem mais. Deus nos chama, mesmo quando não estamos procurando por Ele. Deus nos levanta da nossa morte espiritual. Deus nos resgata do nosso estado sem fé. Ele nos regenera. Ele efetua em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ele é um Deus justo e também o justificador. Ele é que realiza em nós a justificação. O Evangelho, ele é conhecido e pregado a todos, que a gente acabou de ler. Judeus e gentios, ele é proclamado até os confins da terra. Mas ele, Deus, se revela a quem ele quer. Ele se revela aos seus. Como a gente acabou de ler. Ele se revela aos seus. João 6,44 vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Filho, se o Pai não o levar. Se o Pai não nos regenerar, nós não temos fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Isto o quê? A graça e a fé não vem de nós. É dom de Deus. Efésios 2:8. Somos salvos. E não salvamos a nós mesmos. A nossa fé vem de Deus. Somos regenerados por Ele. E por isso podemos crer nele. E isso nos é imputado como justiça. Nós cremos em Cristo. Cremos que Ele morreu no nosso lugar. Cremos que Ele veio a este mundo na forma de homem. Sofreu, padeceu e morreu naquela cruz. Pelos nossos pecados. Para satisfazer a justiça de Deus. Porque a lei diz que aquele que transgredir a lei deve morrer. E por isso Cristo morreu, para satisfazer a justiça de Deus. E nisso Deus se torna justo. E por nós cremos nele, em Cristo, a vida de Cristo nos é imputada como justiça. Por isso ele também é justificador. Essa é a obra da salvação. Toda feita por Deus e não por homens. Morremos então com Ele na cruz e ressuscitamos também juntamente com Ele para a vida. E que vida é essa?
para qual vida ressuscitamos? O que eu faço agora que eu tenho fé? O que eu faço agora com tudo isso? Como então viveremos? Romanos 6, de 1 a 15. Você pode ver que a gente já está chegando lá no 7. Fica tranquilo. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos para ele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim como Cristo morreu para o pecado e ressuscitou para a vida em Deus, assim também nós morremos com Ele. Morremos para o pecado, morremos para o nosso Senhor, que era o pecado, e revivemos para Ele, para sermos escravos de Cristo, para uma vida santa em Deus. O que Paulo está dizendo é, se estamos mortos em Cristo, como viveremos no pecado? Se estamos mortos para o pecado, para o senhorio do pecado, como que a gente vai viver no pecado? Não faz sentido. De modo nenhum ele usa a expressão. Vocês estão loucos em viver pecando? Vocês não entenderam nada? De modo nenhum. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim! Então viva como salvo para sempre. Viva como aquele que tem fé em Cristo. Como aquele que faz obras, realiza obras de acordo com a vontade de Deus. Viva como tal. Somos salvos da ira de Deus e do poder do pecado. Somos salvos da vida do pecado para uma vida de santificação. E mais uma vez, só para ficar bem claro, somos libertos do senhorio do pecado. Não para ficar num lugar neutro, porque não existe. Não existe. Nós somos salvos de um senhorio para outro. Somos salvos do senhorio do pecado para sermos escravos, servos de Deus, que é como Paulo inicia lá a carta, servo de Deus, escravo de Deus, para a vontade, para realizar a vontade de Deus, segundo o Evangelho. Eu vou ler para vocês Mateus 11, 2 a 6, não precisa abrir, vou ler rapidamente. Ao ouvir falar das obras de Cristo do cárcere, João, falando de João Batista aqui, mandou os seus discípulos perguntar-lhes, tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu, ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Esta é a prova de que o Evangelho é verdadeiro. Esta é a prova de que o Evangelho afetou a minha e a sua vida. A forma de viver daquele que foi tocado por Cristo, que foi tocado pelo Evangelho, muda. Aquele que era cego passa a ver. Aquele que era paralítico passa a andar. Aquele pobre que não tinha esperança passa a ter esperança. O que era considerado imundo e leproso é purificado. Aquele que peca não peca mais. É disso que está falando. O Evangelho tem que gerar em nós frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Se você não está dando fruto, talvez você não se converteu a Cristo ainda. Se você não vê na sua vida e no seu interior os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, mansidão, vamos orar pela sua vida. Vamos orar. Porque pelos frutos vos conhecereis.
É pelos frutos que Deus vai distinguir o joio do trigo. Que a gente consegue distinguir do joio do trigo. Pelos frutos vos conhecereis. Romanos 6, então, 22, 23 diz: mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós demonstramos que somos filhos de Deus pelas nossas vidas, pelos nossos frutos. Quando vivemos em santidade, quando vivemos de acordo com a sua palavra. De novo, só para ficar bem claro, não é isso que vai nos salvar. Não é isso que vai nos diferenciar do mundo. É a nossa fé em Cristo que vai nos diferenciar. Mas se a nossa fé é verdadeira, se a nossa fé é genuína em nossos corações, se cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, consequentemente, como resultado disso, de forma impossível de ser diferente, nós damos frutos, e frutos que permanecem. Tá, isso quer dizer então que a gente tem que ser perfeito? Que a gente não erra? Somos feitos perfeitos? Não, não é isso que quer dizer. Lutero tem uma frase que ele diz em latim, simul justus et peccator, que quer dizer simultaneamente justo e pecador. É como o pastor Cunha falou no domingo passado. Sim e ainda não. Nós somos libertos do pecado, sim. Mas ainda sofremos influência do pecado, sim também. Isso fica muito claro em Romanos 7, do 15 a 25, onde Paulo diz: não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que eu não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo descubro essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deste modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Essa, então, é a nossa condição, enquanto estivermos aqui nessa terra. Lutaremos constantemente e diariamente contra a nossa tendência de pecar, contra o nosso desejo pecaminoso. Como já foi falado aqui, é como um carro que está desbalanceado, sempre pendendo para o ladinho direito, sempre pendendo para aquele lado que está torto. Assim é o nosso coração, sempre pendendo para o pecado. E o nosso trabalho, então, é diariamente pedir pela graça e pela misericórdia de Deus, para que a gente consiga chegar até o fim das nossas carreiras. E Ele vai nos conceder graça e misericórdia. O nosso trabalho, então, é pedir que Deus nos sustente até o fim, como Ele fará, nos sustentando até o fim. E para
ficar bem claro, o exemplo que o pastor Cunha usou. As ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Nossa vida tem que ser uma vida constante de busca pela santidade. Nós vamos sim pecar, vamos cair, vamos errar, mas temos que lutar contra o pecado dia a dia, matar a nossa carne dia a dia. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então nos transportar, nós o adoraremos, prostrados e para sempre. Quão grande és tu, nós iremos cantar. Quando nós formos gloriados, nós formos para a glória, e se formos glorificados com Deus, teremos nosso corpo perfeito e glorificado. Aí sim, de uma vez por todas, livres de todo o pecado, de toda a influência do pecado, glorificaremos a Deus como é devido e viveremos em santidade junto ao nosso Pai que nos resgatou. Concluindo então, a nossa situação antes de Cristo era de morte. O pecado nos corrompeu e nos matou. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não o buscávamos, nós não o queríamos. Mas Ele veio com a sua graça e nos resgatou. Ele veio até nós. Cristo veio, Cristo deixou a sua glória, desceu até a posição de homem, veio até mim e até você e nos resgatou. Ele regenerou em nós um coração temente a Ele. Ele regenerou em nós a nossa fé em Deus, o único Senhor e Salvador sobre todos. E através e por meio da nossa fé em Cristo, Ele nos declara justos. Por meio da vida de Cristo, Ele nos declara santos. E no dia do grande juízo, do juízo final, quando nós comparecermos perante Deus, seremos declarados justos, não pelo que fizemos, não pelo que falamos ou deixamos de falar, mas pela obra e pela vida de Cristo por nós. E por isso, devemos viver para Ele nessa terra. Devemos viver para aquele que nos resgatou. Devemos viver para aquele que nos comprou com um precioso sangue. Devemos viver para o nosso Senhor em santidade, agindo de acordo com a sua palavra, pregando o seu evangelho, servindo na igreja, servindo em nossa casa, servindo uns aos outros, em amor, em domínio próprio, em mansidão, com fé. Como esta graça tem afetado as nossas vidas. Como essa graça tem afetado o modo como nós enxergamos o nosso próximo. Como essa graça tem afetado o modo como você trata o seu cônjuge. Só porque ele te irritou, tu acha que é melhor que ele? Só porque ele fez algo que você não gosta, você acha que é melhor que ele? Você é tão depravado quanto? Só porque o teu colega de trabalho fez algo que você não gosta, você acha que tem direito de falar mal, de condenar, de xingar? Deus teve misericórdia da nossa vida, nós também não temos que ter para com os nossos próximos. Como essa graça tem nos afetado. Essa graça tem que tirar de nós todo e qualquer motivo para orgulho.
nós não temos motivo nenhum de nos orgulhar. Essa graça tem que afetar as nossas vidas e o modo como nós vivemos. E se você ainda não crê em Cristo como Redentor e Salvador da sua vida, se você nunca tinha ouvido falar do Evangelho como você ouviu nessa noite, você pode crer nessa noite. Você pode crer. Se essa palavra te tocou, se essa palavra mexeu com o seu interior, se essa palavra mostrou que você é bem ruinzinho, que nem eu sou, é porque Deus está falando ao seu coração. E Ele, nessa noite, está produzindo fé no seu coração. Se você foi tocado por Ele nessa noite, venha conversar conosco no final. Venha conversar com o pastor Cunha, comigo, com o presbítero Leandro. E você que já crê nele, que já está caminhando conosco há mais tempo, analise a sua vida. Analise o homem a si mesmo. E se pergunte: será que a graça de Deus tem me afetado? Essa era a palavra de Deus para essa noite. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós te pedimos graça e misericórdia pelas nossas vidas. Que Tu possas, Senhor, mudar o nosso interior. Que Tu possas, ó Pai, agora que temos fé, nos ajudar a Te agradar, ó Pai. Nos ajudar a fazer a Tua vontade, pois somos falhos e pequenos. Nós por nós mesmos, Senhor, não podemos fazer nada. Nós por nós mesmos, Senhor, não podemos limpar a imundícia do nosso coração. Só Tu podes, Senhor. Só Tu podes. Por isso, Pai, nós Te clamamos pela Tua graça e misericórdia. Transforma as nossas vidas e os nossos corações. Em nome de Jesus.